toda vez que a gente pensa sobre vitimização, a gente também precisa falar de um outro extremo, que é o que? A punição a si mesmo, a autopunição e o sentimento de culpa. E esses dois extremos, eles estão presentes neste perfil de personalidade, onde a pessoa se compara muito, onde ela sente vergonha de si mesma, onde ela se sente inferior perante a vida, perante outras pessoas. Então, ou essa pessoa ela vai ficar, né, no extremo da vitimização, ou ela pode ir para o outro extremo, que é o do sentimento de culpa, do sentimento de punição de si mesma, mas existe uma terceira opção que é o caminho do equilíbrio. E é exatamente desse caminho do equilíbrio que eu quero falar aqui hoje, mas para isso eu vou precisar falar dos dois extremos para que a gente consiga perceber e identificar, né, se nós estamos em algum deles e como que a gente pode ir fazendo para ir para esse caminho de equilíbrio. Nesse sentido, então, é importante a gente ter claro que quando a gente começa, sabe, olhar para a vida e falar que, por exemplo, que o mercado de trabalho, que ele é injusto, né, que ninguém reconhece, né, aquilo que a gente está fazendo, mas a gente não está se dedicando a se expor a novas oportunidades porque a gente tem vergonha de errar, porque a gente não reconhece que a gente tem a vaidade e o orgulho de querer sempre acertar, ou mesmo a gente tem vergonha de pedir oportunidades para pessoas, a gente tem vergonha de mostrar o nosso trabalho e de receber uma crítica, a gente está no pilar da vitimização. Por outro lado, né, se eu me exponho, eu tento, eu me coloco, né, a viver algo novo, a buscar uma realização, e ali no meio do caminho eu cometo qualquer tipo de erro, qualquer tipo de falha, e eu começo a me tratar como a pior pessoa do mundo, como uma pessoa que, nossa, como eu sou burro, burra, como eu fui idiota de confiar naquilo, nossa, como que eu fui babaca de não perceber que aquilo estava acontecendo, eu estou também no extremo do quê? Da culpabilização, sabe? Dessa autoflagelação, né? Desse masoquismo, por um lado, né? Por gostar de sofrer, mesmo sem perceber que a gente está fazendo isso, e esse sadismo, né? Que é se machucar intencionalmente como uma forma de punir por não ter percebido algo, por não ter entendido algo, ou por não ter cumprido uma expectativa que alguém colocou sobre a gente ou que a gente mesmo colocou sobre como a gente deveria agir. E nesse meio existe exatamente o quê? O equilíbrio, que é a gente realmente trabalhar a nossa autorresponsabilidade emocional sem se maltratar para que a gente possa assumir a responsabilidade, por exemplo, tanto, né, do compromisso que a gente precisa ter com as ações que a gente vai ter que fazer para realizar aquilo que a gente acha que às vezes a vida está sendo injusta, para sair desse lugar de vítima, mas também para entender que em algum momento eu vou errar, em algum momento eu não vou fazer aquilo dentro da expectativa que eu tinha, e quando eu assumo que eu errei, eu não preciso me maltratar. Eu não preciso falar palavras feias, palavras ruins sobre mim só porque eu não atingi o resultado que eu esperava, só porque alguém não gostou do que eu apresentei como o meu comportamento ou como a minha postura. Quando eu não chego no alcance daquilo que eu esperava de mim ou daquilo que alguém que eu gostaria que enxergasse não esperava, eu não preciso me maltratar por isso, nem dizer coisas ruins sobre mim. E também nem preciso entrar no lugar de que essa pessoa não está me enxergando, não está me reconhecendo, não está me percebendo. Eu posso, na verdade, olhar para mim e me perguntar, ok, aonde eu acertei nessa situação? Quais foram os pontos positivos que eu consegui alcançar nesta situação? Primeiro, eu pego os pontos positivos. Depois, eu falo, ok, o que eu fiz aqui que eu poderia ter feito de um jeito diferente que traria um resultado melhor? A, B, C e D, essas três coisas. Identificado essas três coisas, ao invés de eu me punir por isso, simplesmente fazer uma pergunta. Eu sei fazer isso de um jeito novo? Eu posso criar um jeito novo de fazer isso? Ou eu preciso pedir para alguém me ensinar? Ou eu preciso pesquisar um vídeo na internet? Ou eu preciso parar, fazer uma meditação, refletir se isso realmente está fazendo sentido para mim, se é nessa direção, se é nesse caminho que eu quero ir?
ou eu vou pedir ajuda para alguém que eu conheço, não para a pessoa resolver por mim, mas para a pessoa me orientar, para ela me dar alguma sugestão de onde eu posso aprender mais sobre isso, como eu posso praticar mais sobre isso, e perceber que quando eu assumo a responsabilidade daquilo que eu posso melhorar, eu não estou invalidando nem os meus acertos e nem a minha dor de não ter conseguido aquilo que eu gostaria. Eu não estou invalidando, eu estou apenas assumindo a responsabilidade de ok, não foi da forma como eu gostaria, mas eu acertei alguns pontos e eu vou aprender isso e vou melhorar essa outra parte e vou conseguir. E ao fazer isso, o que a gente então consegue? A gente consegue realmente sair da vitimização, sair dessa autossabotagem, sair dessa culpabilização, sair desse lugar de achar que a gente é uma pessoa horrível só porque a gente não conseguiu algo, e a gente vai fortalecendo exatamente esse adulto que existe dentro de nós, sabe? Esse senso mesmo de autonomia emocional, para que a gente não precise que outras pessoas fiquem nos dando, né, migalhas emocionais para que a gente se sinta bem quando a gente não alcançou algo que a gente gostaria ou quando não foi do jeito que a gente idealizou. A gente pode fazer esse trabalho interno de refletir, de aceitar o que a gente foi bom, de olhar para aquilo que poderia ter melhorado, olhar qual é o caminho de solução daquilo e a gente mesmo atrair o melhor para a gente e dizer para a gente o seguinte: eu não vim aqui para ser o perfeitão e a perfeitona. Eu vim aqui exatamente para quê? Para fazer o meu melhor. E qual é o meu melhor? É sempre buscar continuar e aprender e seguir em frente. Quando a gente entende que o nosso melhor não é a gente ser o perfeitão e ser a perfeitona, e que a gente também não é o pior ou a pior pessoa do mundo porque a gente não alcançou aquilo que a gente gostaria, a gente entra nesse ponto de equilíbrio. Então a gente supera tanto o lado, sabe, de ficar como vítima, quanto o lado de ficar como um algoz, aquela pessoa que maltrata a si mesma, que diz coisas horríveis de si mesma só porque não cumpriu a expectativa de algo que gostaria. E é exatamente disso que nós estamos precisando nesse momento atual. Porque nós estamos vivendo uma realidade onde os adultos eles estão buscando a aprovação externa das pessoas sem que ele olhe para dentro e ele entenda que essa aprovação externa que ele está buscando, esse monte de aplausos, esse monte de parabéns, você é incrível, na verdade você precisa ter isso dentro de você como a sua verdade interior. Você não precisa que as pessoas fiquem dizendo que você é uma pessoa incrível, fodona. Você precisa, na verdade, reconhecer que você é uma pessoa que tem vários talentos e várias qualidades e você precisa focar neles e que tem vários outros pontos que você talvez não seja a pessoa melhor naquilo e que tá tudo certo. Você não precisa se maltratar por isso. Se você foca nos seus talentos, se você foca naquilo que você é boa e se você vai apertando os pequenos parafusos no meio do caminho que vão aparecendo, e na história de todo mundo aparece, a gente precisa parar com essa ideia de que a gente tem que ser a pessoa incrível, porque a gente não é o centro do universo, a gente é mais uma alma que está aqui seguindo a jornada de autoconhecimento, de aprendizagem, e a gente não veio aqui para ser famosão e famosona. Por mais que a sociedade tente nos vender essa ideia de que uma pessoa feliz é uma pessoa famosona, não é para isso que a gente veio para cá. A gente veio para cá para se conhecer, para se amar, para se compreender, para se expandir, para expressar a nossa verdade. E a nossa verdade não vai ser compreendida por todo mundo, a nossa verdade não vai ser o que algumas pessoas gostariam, a nossa verdade não vai ser aquilo que a gente talvez imaginou como expectativa, a nossa verdade vai ser aquilo que sai no dia a dia, conforme a gente vai aprendendo a colocar para fora quem nós somos. E esse é o propósito, é assim que a gente pode viver uma vida leve, porque o que você veio fazer aqui, só você veio fazer, ninguém veio fazer o que você veio fazer, faça o que você veio fazer, pare de se sentir uma vítima e pare de se maltratar por você não cumprir as expectativas que você criou, que pessoas criaram sobre você. Você não precisa ficar sofrendo por tudo isso. Basta você libertar a sua cabeça dessas ideias, dessas prisões que fazem você acreditar que você precisa ficar vivendo tudo isso. É sobre libertar a cabeça. A mente é um portal sagrado. Quando a gente liberta a nossa mente das ideias que fazem a gente ficar aprisionado nisso, a gente liberta o nosso sentimento de dor e de sofrimento e a gente passa a fluir melhor.
Não quer dizer que não teremos dias desafiadores, mas a forma como a gente vai se colocar nesses dias é totalmente diferente. Se fez sentido para você, peço gentilmente que você se inscreva aqui no canal, que você deixe o seu comentário, o seu like e, claro, clique aqui no botão de compartilhar, envie para aquela pessoa ou para aquele grupo de WhatsApp que você participa, para que a gente possa ajudar cada vez mais pessoas. Agradeço profundamente a sua presença, agradeço a Divina Consciência manifestadora de tudo que é, ao seu eu superior e peço sua licença para que eu me retire nesse momento. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.